O nosso irmão pastor Estevão vai passar recolhendo. Enquanto isso, irmãos, vamos ouvir uma saudação apenas, né, do nosso irmão Juninho, que está, né, o nosso irmão Juninho, e falando a respeito do amor de Cristo. Estevão. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Bom, agradecer ao Senhor pela oportunidade, não só por esse dia, mas por essa semana de oração, pela cruzada, pela vida dos irmãos. Eu costumo dizer que tem sido até repetitivo. De um ano para cá, o Senhor tem me ensinado, assim, tem me dado momentos com Ele que eu nunca tinha vivido, e eu sou muito grato por isso. E também quero testemunhar a respeito daquilo que o Senhor tem feito na minha família, na minha casa. Tem sido uma bênção, né? Eu tenho vivido tudo aquilo que eu costumo falar para mim, tudo aquilo que eu não tive nem a capacidade de imaginar e pedir para Deus, né? No quesito família mesmo. Deus, ele me deu, né? Eu sou muito grato pela esposa, pelo filho, pela casa cheia de paz, né? Uma sensação muito boa que eu tenho quando eu chego na minha casa e, assim, se cumpre aquela palavra de que aquela paz que excede todo o entendimento. Então, eu sou muito grato, né? Se eu tenho um motivo para testemunhar, para agradecer hoje, sem dúvida é por esse, pelo Senhor se fazer presente na minha vida, na minha casa, que é o mais importante. E por sentir essa paz que eu tenho certeza que vem de Deus. E eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço a oração dos irmãos, né? Todo o ensinamento que eu tive aqui também. E eu sou muito grato, né? Então, quero testemunhar isso, né? Mais uma vez, da paz que o Senhor tem colocado na minha casa e no meu coração. Amém? Graças a Deus. Alguém quer contar algum testemunho? Alguma coisa da parte do Senhor? Quer testemunhar? Vou abrir um tempinho. Nós temos um tempinho. Alguém quer falar? Jesus tem feito, o amor de Cristo em sua vida. Vamos aproveitar então rapidamente, né? Também uma saudação do pastor Estevão. O pastor Estevão vai atender lá, né, pastor? Vai atender. É trabalho, né? A gente sabe, né, irmãos, que é difícil, né? Então vamos ouvir, então, irmãos, a nossa missionária Iraci. Amém, missionária? Vou trazer uma mensagem, uma palavrinha e uma breve saudação. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Não nem precisa trazer a Bíblia, né? Porque a gente já está tendo os ensinamentos maravilhosos, não é? Da palavra de Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Dessa oportunidade maravilhosa que Ele está nos dando, né? Estamos todos os dias na casa dele, né? Não somente no domingo, na quarta, na sexta, né? Mas todos os dias. E isso é maravilhoso, que a gente sente uma comunhão grande, não é? A gente sente totalmente diferente. É diferente. Não adianta falar que não é diferente, porque é. A gente está todos os dias na casa do Senhor. Isso nos fortalece muito, né, espiritualmente. Nos fortalece grandemente. E tem me fortalecido bastante, né? Eu sempre falo, né? A gente fala, eu tenho Jesus, eu estou sempre com o Senhor, eu vou nos cultos, mas é diferente. Mesmo a gente participando dos cultos, estando adorando a Deus, mas estando todos os dias, seria tão maravilhoso se pudesse estar todos os dias mesmo, fosse assim direto, né? Mas a gente sabe que não é, né? Não somente na nossa igreja, mas, né, a maioria dos ministérios, a maioria, né, não é assim. A gente sabe que é difícil, né, pelo trabalho também dos irmãos. A gente sabe que muito trabalho, às vezes até chega atrasado, né, porque não tem condição, e sai direto do trabalho, vem para a igreja. A gente sabe disso, né, às vezes é cansativo, né, e
que a pessoa está cansada ou está doente, então é difícil, mas que é gostoso não é verdade, irmão? Nós estamos em oração, em jejum e comunhão. Isso é maravilhoso, não é? Quem dera, né, estivesse a igreja toda aqui, né, todos os irmãos. Nós não vamos falar sobre essas coisas, né? Vamos deixar para o pastor, né? A igreja tem pastor, não é? Vamos deixar que ele fale conosco, que Deus o use para falar conosco, para nos exortar, para nos consolar, né? Não nós queremos fazer a parte de pastor, né? Deus não me colocou aqui à frente como uma pastora, né? Eu tenho pastor. Então nós vamos sempre acatar aquilo que Deus tem colocado na vida dos pastores, não é? E dar, né, um pouco daquilo que Deus tem nos dado, que é o amor maravilhoso dele para outras pessoas. E que Deus abençoe, né, no dia 18, possa nos usar grandemente lá naquele lugar para falar com as pessoas, para levar Jesus, para levar o amor de Cristo às pessoas que estiverem lá e que quiserem ouvir, não é? Entregarmos a Bíblia também, não é? Vai ser maravilhoso, porque nós vamos estar não somente falando com as pessoas, mas entregando a palavra de Deus às pessoas, né? Literalmente falando. E isso é maravilhoso, não é? Então, que Deus possa me usar naquele dia, usar cada um dos irmãos, que eu sei que vai usar, e agradeço os irmãos por estar aqui junto com a gente, né? Nos guerreiros de Jesus, né? Que nunca nos abandonar. Eu acho que os irmãos estão me entendendo, não estou falando abandonar, né? Porque as pessoas saíram, então nos abandonaram assim espiritualmente. Não, mas sempre estão aqui junto com a gente, né? Adorando a Deus, buscando ao Senhor e esperando. Esperando o quê? Esperando o momento que Jesus vai nos levar juntamente com Ele. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos nos preparando, sim, para a cruzada? Estamos. Mas nós estamos nos preparando mais para a volta de Jesus. Para que Jesus venha e nos leve. Ou em particular, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã, não é? Ou leve todos nós juntos, né? Ele venha nos dar e nos leve junto com Ele. É isso a nossa esperança. Amém? Então vamos levar essa esperança para as pessoas no sábado também. Amém? Vamos levar essa esperança maravilhosa nossa de um dia ver Jesus face a face, com nossos olhos, não é? Não somente no nosso coração, mas principalmente olhando para Ele, podendo abraçá-lo, podendo falar com Ele, como eu falo com os irmãos, é maravilhoso, não é? Então vamos continuar firmes, irmãos. Vamos continuar firmes até a sexta-feira, porque sábado será uma bênção para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos então lá no livro de Esdras, né? Para a gente poder só meditar um pouco mais nesta passagem. Então ali, né, irmãos, nós vimos aqui praticamente, né, a segunda expedição que ia da Babilônia para Jerusalém. A primeira, se eu não me engano, foi Zorobabel, que foi, né? Dessa vez, aí Esdras pegou um número de pessoas razoável e foi então para Jerusalém. É curioso, mas saber que todas essas pessoas que foram com Esdras não conheciam a cidade de Jerusalém, viu? Eles tinham nascido no exílio. Todos eles nasceram no exílio. Porque todos eles tinham menos de 70 anos. Né? Eles ficaram no exílio 70 anos. Por que, irmãos, que houve essa escravidão, esse exílio? E depois, né, os profetas, Ezequiel foi um que falou, né? E que eles seriam libertos em 70 anos, né? O povo seria liberto e começaria a voltar para Jerusalém. Esse é um marco histórico fantástico e profético que aconteceu, irmãos,
na época de Esdras, mas muitos ali, inclusive Daniel nunca mais voltou para Jerusalém, né? Daniel estava velhinho quando as expedições, acho que já tinha até morrido quando começaram a voltar para Jerusalém. Né? Tanto é que você não vê Esdras falar de Daniel nem nada, nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jovens que vieram cativos para a Babilônia, né? E ficaram ali o resto da vida deles, nunca mais eles voltaram para Jerusalém. Olha só o pecado que é que traz, irmãos, né? Os reis de Israel do norte e do sul sempre pecaram contra Deus, não se preocuparam com as coisas do Senhor. Judá, né, foi o último, né? Caiu, né? Primeiro foi o reino do sul, foi o reino do norte, e caiu Jerusalém, caiu todo mundo, ficou devastada Jerusalém, né? Ficou um povo lá, 70 anos de cativeiro. Não precisava nada disso, né? Nada disso. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida, né? Porque às vezes a gente sofre sem necessidade nenhuma. A solução está logo aqui, na nossa frente, que é Cristo em nossas vidas, e fazer o que Deus quer que a gente faça. Não o que a gente quer fazer. Mas Ele decide o que nós devemos fazer. Tá, irmãos? E Esdras, então, né, meio temeroso, vamos partir para Jerusalém, então. Uma jornada épica, né? 800 quilômetros. E a Bíblia diz, nós lemos aqui o 21 e o 22, e o 23. Vamos ler aqui o 31 agora. Olha só, né? E partimos então do rio Aava, quer dizer, da Babilônia, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém. E a mão do nosso Deus esteve sobre nós, o qual nos libertou dos inimigos, dos bandidos pelo caminho. 32. E chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Ah, que beleza. Chegaram em Jerusalém, não deu nada, irmãos. Ele não falou que teve tentativa de roubo, que teve assalto, que teve tentativa de suicídio, de alguém querer se matar no meio do caminho, ou alguém querer assassinar. Não teve nada, irmãos. Nada. Por quê? Porque onde Deus está, há paz, há tranquilidade. Onde Deus está, não tem guerra, não tem conflito. Mas onde Ele está mesmo. Toda vez, irmãos, que há um conflito com a gente, de qualquer que seja a natureza dele, né, irmãos, você pode ter certeza que ou é um aviso de Deus, ou você está pagando por aquilo que você fez. Ou Deus quer direcionar você para outro caminho. Sempre Deus quer tratar de alguma forma, mas pela minha experiência, a grande maioria das vezes é porque nós tomamos uma posição diferente, errada. E é por isso que as coisas acontecem, né? De uma forma negativa. Então nós vemos aqui no versículo 31 e 32 que ele chegou inteiro lá, Baianinho. Aí eles começaram a analisar, pesar o ouro da casa do Senhor para ver como é que estava. E começaram a fazer então os movimentos ali. Ele descobriu uma coisa sinistra. Olha, o jejum e a oração, irmãos, que ele fez aqui, tá, serviu para muita coisa. Não foi só aquilo, porque ele queria uma viagem tranquila. Beleza, ele teve a viagem tranquila. Mas depois a gente vê aqui na frente, tá, irmãos, o que aconteceu era um negócio seríssimo que aconteceu na cidade de Jerusalém, enquanto as pessoas que ficaram lá. E mesmo aquelas que voltaram na primeira leva para Jerusalém, tinha muita gente daquele jeito lá. O que aconteceu, né? Ali havia, se você olhar aí, no capítulo 9, ali havia cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Vocês já ouviram falar desses povos aí? Claro que já. É claro que a gente ouviu falar, né, irmão? Muitas vezes desses povos. Se você pegar lá atrás, irmãos, quando Moisés chegou lá, né, já tinha problema com esses caras. E quando Josué introduziu o povo na terra prometida, só tinha esses caras lá. Jebuseus, heteus, heveus, tá tudo lá. E aqui aparecem eles aqui, ó, muitos séculos depois, Bernie. A mesma coisa. Porque o que aconteceu? O povo de Deus, que era para ser exemplo para eles,
e mostrar quem era Jeová, o Deus Todo-Poderoso, e converter esses caras, eles não fizeram isso. Pelo contrário, foram presos, levados cativo, uma bagunça generalizada. E aí os judeus que tinham lá tinham casado com mulheres etéias, mulheres cananeias, mulheres ferezeus, dos jebuseus, que era proibido pela lei de Moisés. Então, Esdras, né, o jejum e a oração já serviu também para ele segurar essa onda, porque, irmãos, o negócio foi feio. Eu não podia fazer isso. Aí ele começou a entender, falou, por isso que está desse jeito, gente. Olha como é que está Jerusalém. Está tudo acabado, porque ninguém obedece à voz do Senhor, ninguém obedece à lei, todo mundo quer fazer do seu jeito. Aí reuniu o pessoal que adorava a Deus, que era fiel a Deus, né? E ele chamou todo mundo para oração, o Baianinho. E ali ele falou com todo mundo, falou, ó, você, ó, e os sacerdotes e príncipes eram os primeiros, tá? A casar com essas outras mulheres, porque os líderes não davam exemplo. E aí o povo seguia atrás, né? Onde não há liderança segura, né, irmãos? Liderança espiritual, o povo se corrompe todo. Onde não há profecia, né? Quando fala profecia, não é profeta, não. Tá? Isso aqui, ó. Palavra. Onde não há palavra, o povo se corrompe. E foi o que aconteceu. E aí? Os caras casados, com 2, 3 filhos, 4 filhos, uma família constituída há anos. E Esdras falou, vocês pecaram. Tá errado. Só existe uma forma de resolver isso. Uma forma. Pega as famílias todas e manda a sua mulher embora. Com os filhos e tudo. Olha só que decisão que eles tiveram que tomar. Se vocês fizerem isso, é a única forma da gente agradar a Deus. Precisava disso, irmão? Nada disso. Olha o que as pessoas tiveram que fazer. Todo mundo chorou, amargamente o povo chorou, mas fizeram isso. Toda Jerusalém fez isso. Foi um dia dramático. Você imagina você pegar sua mulher, que você ama, seus filhos, ó, você tem que ir embora. Porque nós descumprimos a lei, nós pecamos contra Deus. E a única forma de arrumar isso é voltar atrás e fazer o que é correto. Então ele teve que segurar isso, irmãos. Jejuns e orações seguram umas coisas dessa para ele resolver. Não é fácil não, irmãos. Tá? Nós sabemos que o jejum aqui, pode ver que Deus já começou a estar com ele desde o princípio, né? Ele andou 800 quilômetros sem ter problema nenhum. Jejum e oração. Ele mandou todo mundo embora. Esdras foi um sacerdote, sabe? Ele leu a lei, a Torá, todo mundo chorou. Diz que foi um dia, alguns escritores da época, né? E não Esdras, mas teve outros escribas, escritores da época, dizem que foi um dia incrível. Toda a cidade chorava quando ouviu Esdras ler a lei. Imagine esse homem lendo a lei, e todo mundo rasgando as suas vestes, chorando, se colocando cinza na cabeça, se arrependido daquilo que havia feito. A cidade inteira, assim, irmãos. O povo todo, assim. Um dia maravilhoso, mas também um dia extremamente, assim, tenebroso, né? Para as famílias, né? Porque eles tiveram que fazer aquilo. Mandar as esposas tudo embora para a terra delas, com seus filhos. Alguns deles talvez nunca mais viram as suas esposas e seus filhos, né, por causa do pecado, né, irmãos? Então, irmãos, o jejum e a oração faz com que a gente identifique as coisas que estão erradas em nossas vidas, tá, irmãos? E o que devemos fazer. E o jejum e a oração mostra para a gente, como eu disse já, desde segunda-feira, um alinhamento com a visão de Deus. Nós estamos alinhados com a visão de Deus? É uma pergunta que eu não quero que responda, não. Responda para você mesmo. Eu estou alinhado com as coisas de Deus? Se você tem dúvida, jejue e ore. Deus vai mostrar para você exatamente o que você tem que fazer. Pode ser duro? Pode. Pode ser uma solução que vai ferir o seu ego, né, o seu orgulho, né, o seu querer. Mas é a melhor solução. É a melhor solução. Eu já tive que fazer isso, viu, irmão? Voltar atrás de algumas coisas que, nossa, eu não queria voltar de jeito nenhum atrás naquilo. Mas eu falei, quer saber?
Tereza, quer saber? É melhor obedecer a Deus do que a gente ficar aí perambulando pela terra, sem o Espírito Santo, sem a orientação de Deus, só porque meu orgulho disse que eu tinha que fazer uma coisa e a Bíblia disse que eu tenho que fazer outra. Né? Irmãos, aqui então eu encerro, né, essa história de Esdras e nós aprendemos o quê? A confiar no Senhor. Tá, irmãos? Mais uma vez, aqui o jejum e oração é para confiar no Senhor e tomar decisões corretas, mesmo que ela seja dura. Decisões corretas em nossas vidas. Corajosas. Só para a gente encerrar, né, quero abrir um parênteses aqui. Eu estava hoje fazendo uns estudos, né? E vocês sabem que hoje tem aquela tal de inteligência artificial, né? Todo lugar tem, né, pastor Miguel? Todo lugar tem. Inclusive, se perguntar aí no nosso celular, sai todas as respostas aí, né? Não sei se é absurdo ou não, mas sai. Aí diz que fizeram uma pergunta e tinha para a inteligência artificial. Olha a perguntinha que já veio. Quando é mais ou menos que Jesus vai voltar? Segundo a vida dele. Né? E colocaram dados e letras exatamente do idioma que foi escrita a Bíblia. Não mudaram nada, era do original. Então você sabe que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, né? Você sabe disso, né? A maior parte foi escrita em hebraico. E o hebraico, você sabe que as letras do hebraico têm números. Elas podem ser relacionadas a números. Então jogaram isso no computador, desde Gênesis, né? E as profecias, introduziram as profecias de Daniel, né? As 70 semanas de Daniel, né? Proféticas, né? E algumas observações do Apocalipse, e principalmente algumas observações de Jesus, como ele falou, né? Para encurtar, né? Isso aqui é só uma curiosidade, tá, irmãos? Isso não significa que ninguém está acertando, ninguém sabe quando Jesus vai vir. Quem crê, diga amém. O próprio Jesus falou, ninguém sabe quando ele vai vir. Né? Só Deus sabe quando Jesus vai vir. E Deus é Jesus, Jesus é Deus, também Jesus sabe. Mas Jesus não sabe, claro que sabe, ele é Deus. O Espírito Santo também sabe. Os três são Deus, irmão, é a mesma coisa. Jesus, quando falou aqui na terra, porque ele estava na condição de homem. Só por isso, aqui na terra. Né, irmão? Então, tem gente que acha que Jesus é inferior a Deus por causa disso, né? Deus tem um segredo que Jesus não sabe. Não é isso. Né? Claro que ele sabe. Né? Não é? Ele sabe. E o computador analisou, Benê, chegou à conclusão que está mais ou menos em torno de 2030. De 2030, né? Estamos chegando lá, são 26, irmão, né? A gente sabe que isso aí pode ser especulação, tá, irmãos? Mas pelos acontecimentos, né, desde que surgiu Israel em 1948, né? Jesus falou, não passará essa geração sem que tudo aconteça. E a geração de Israel de 48 está indo embora. Considerando 80 anos mais ou menos, pega de 48 até agora, quanto tempo dá? Dá mais de 70 anos, 70 e poucos anos. Então a geração que viveu em 48, quando surgiu o Estado de Israel, está morrendo tudo, já morreu muita gente. Isso termina agora, né? 80 anos mais ou menos depois. Tá, irmão? E nós temos visto aí acelerado, né? Muitas coisas acelerando, acontecendo, né? Muitos conflitos, muitas guerras, muita tentativa de acerto aqui e ali. Agora estão querendo montar blocos no mundo, né? 5 blocos, parece, no mundo todo, né? Sob o comando de cada bloco, comando de um presidente, né? de um líder. E é bem provável que esses blocos aqui, né? Eles se unam mesmo e depois para o anticristo, quando aparecer, é muito mais fácil entregar o comando para ele, né? Para ele tomar conta do mundo todo. E a coisa está acontecendo, irmãos. Muito rápido. E a gente não deve perder tempo com as coisas do mundo, irmão. Não deve se apegar tanto às coisas do mundo, tá? Isso para você na internet. Vai sair isso, irmão? Aí vai, né? Ô, irmão William, isso que eu estou falando. Então é você que está ouvindo na internet. Vai ver. Você deve se preocupar com as coisas do Senhor, não com as coisas do mundo. Porque o arrebatamento vai vir e vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente. Ele está para vir, irmão. Então jejue, ore, se consagre, busque comunhão com Deus, se apegue aí nas coisas do Senhor, faça a obra de Deus, ajude o que você puder. Não fica fazendo só aquele coisinha simples, não. Faça mais para o Senhor. Você pode sempre fazer um pouco mais.
Sempre você pode fazer, porque nós estamos próximos mesmo da vinda do Senhor. Os acontecimentos comprovam isso, tá, irmãos? Cada vez mais que Jesus está às portas. É as dores de parto, né? Nós estamos vivendo quase as dores de parto já no mundo. Vem uma dor, para um pouquinho, né? Vem outra dor, até que o nenê nasça. As mamães aí sabem disso, né? Sabem como é que é ter um filho, tá, irmãos? Então, fique firme, tá, irmãos? Jejue, ore. E amanhã nós estaremos aqui orando, ouvindo a mensagem de Deus. Se o arrebatamento vier, eu não vou estar aqui, tá, irmãos? Aí, quem quiser vir, vem. Eu não vou estar aqui. Tá bom, irmãos? É assim que nós temos que falar. Tá bom, irmãos? Então, se o arrebatamento vier, também nós não vamos estar lá fazendo a obra lá no domingo, no sábado, não. Tá, irmãos? Então, vamos ficar firmes. Vamos pregar a palavra. Vamos viver a palavra. Vamos obedecer a palavra em nome de Jesus. Deus seja sempre eternamente louvado. Amém? Meus irmãos, espero todos aqui amanhã, às 8 da noite. Participe, largue as coisas do mundo lá, marque o encontro com o Senhor aqui às 8 da noite. Bem? Todos os dias, às 8 da noite. Domingo nós não teremos culto, tá, irmãos? Irmão William, pode colocar isso já na nossa rede social, que domingo, excepcionalmente, não haverá culto aqui, mas pode colocar que vai haver na nossa igreja do Jardim 9 de Julho e do Butujuru. Quem quiser ir para lá, por favor, faça uma visita para a nossa igrejinha lá, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Pastor Miguel, por gentileza, agradeça a Deus pelo culto, amém? E nos dê a bênção apostólica, pastor. Deus amado, seja bem-vindo, seja engrandecido, e sentir a tua presença, e o novo peço, Senhor, continue nos ajudando, nos fortalecendo, Senhor, abençoe o evento, sábado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Até o dia da tua vida. Te pedimos, Senhor, no nome do Senhor. Amém. O amor de Deus, a graça salvadora de nós, a comunhão e a comunhão. Amém. Amém. Graças a Deus.